Meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Deus, Salvador Jesus Cristo, estamos aqui, graças a Deus, para mais uma oportunidade de crescermos juntos na presença do Senhor, como tem sido ao longo de todos esses dias. Hoje, finalizando a primeira semana do ano de 2017 e louvando a Deus pela contabilização de um grande aprendizado, de um desenvolvimento, de um crescimento que seguramente levaremos por toda a vida. Estamos falando hoje acerca de um tema que tem trazido uma certa controvérsia em função de abordar um aspecto da vida cotidiana das pessoas que está muito fortemente infiltrado nos procedimentos corriqueiros das famílias, sobretudo aqui no Brasil, onde esse procedimento é muito apreciado. Mas vamos em frente e deixemos que a palavra de Deus nos ajude, mais uma vez, a encontrar a melhor elucidação também para essa questão. Filmes de terror e violência. Passatempo inofensivo ou porta de opressão? É correto um filho de Deus assistir estes gêneros de filmes sem que sofra qualquer prejuízo espiritual? É possível assistir filmes dessa natureza e em seguida orar ou ler a Bíblia com tranquilidade? Afinal, que critérios uma família cristã deve utilizar na escolha dos seus filmes? Ou o correto é o crente não possuir TV e nem mesmo frequentar cinemas? Meus irmãos, eu particularmente não aprecio filmes. Eu considero um desperdício inútil de tempo passar 2 ou 3 horas assistindo uma obra de ficção que em 90% dos casos é apenas uma repetição de outras obras que já foram feitas e que pode ter o seu desfecho previsto na metade da trama. Eu prefiro investir o meu tempo livre, que é muito raro, mas prefiro investi-lo em convivência com a minha família e em atividades intelectuais que eu julgo proveitosas, não apenas para a minha mente. A teologia, como os irmãos sabem que é a minha grande paixão, é o que eu mais utilizo para demandar meu investimento de tempo livre. Mas eu admito, irmãos, que existem, e eu até respeito, aqueles que nutrem um grande apreço por filmes. Normalmente, para essas pessoas, esses filmes são uma maneira perfeita para relaxar. Só que mais do que uma forma de entretenimento, os filmes, eles nos afetam física e intelectualmente sem que nós sejamos capazes de perceber isso. Eu discordo que filmes de terror e violência sejam algo neutro ou um mero entretenimento. Não existe nada nessa fabulosa indústria do entretenimento cinematográfico, irmãos, que seja neutro. Eu abomino teorias de conspiração fanáticas, mas eu também não sou tão ingênuo a ponto de ver pureza e inocência em filmes macabros. Mas não apenas eu. A própria psicologia faz algumas considerações. Os filmes, meus irmãos, por exemplo, de comédia, eles ajudam a esquecer os problemas, a melhorar a sensação de bem-estar, ajudam a fortalecer o sistema imunológico, diminuem os hormônios do estresse, que contraem os vasos sanguíneos. Em contrapartida, as pessoas que apreciam filmes de terror costumam ser aquelas que gostam de pular de paraquedas, de esportes radicais, realizar aventuras perigosas, porque enganar a morte faz com que essas pessoas se sintam mais vivas. Por isso, esses filmes, em geral, lhes oferecem a oportunidade de experimentar situações que não aconteceriam na sua vida. Eu não estou generalizando aqui. Esses filmes, eles afetam o corpo fisiologicamente, aumentando o ritmo cardíaco e, em muitos casos, pessoas que têm doenças cardiovasculares podem até aumentar a dor no peito e a pressão arterial. Elas também podem causar uma espécie de aumento dos níveis de adrenalina, de cortisol e o pior, podem desencadear recordações de eventos traumáticos que essas pessoas porventura já tenham experimentado lá atrás durante a sua história de vida. Assistir a filmes de terror produz medo, ansiedade, insônia, fobias, traumas mentais e
Sobre a insônia, por exemplo, é um efeito psicológico imediato, que muitas pessoas relatam, pessoas que têm o hábito de assistir esses filmes, que pode permanecer às vezes por alguns dias ou até mesmo meses depois de ter visto um único filme. Os pensamentos e as situações dos personagens podem persistir desde algumas noites até longos períodos de tempo, podendo causar insônias, pesadelos, que pode afetar a saúde mental e até física das pessoas. A gente bem sabe que isso é na realidade uma grande opressão espiritual. A pessoa pode sofrer de medo, medo de escuro, sentimentos de choro, tremores, náuseas, medo de perder o controle acerca das questões da vida, e muitas pessoas relatam sentir medo de morrer também. A ansiedade é um efeito visível do filme de terror, por exemplo, em crianças e em muitos adultos também, que pode persistir também até um período bem extenso da vida dessas pessoas, mais particularmente no caso das crianças. E presenciar certas situações num filme de terror pode desenvolver uma fobia em relação a animais, como mamíferos, insetos, répteis, a catástrofes naturais, a sangue, a altura, a espaços fechados, e pode fazer com que a mente fique perturbada com ruídos fortes ou então com rostos desagradáveis. E algumas das imagens elas podem ser perturbadoras, tendo como resultado transtornos de estresse pós-traumático, especialmente em pessoas que se submetem aos sofrimentos dos acontecimentos da vida real. Se uma pessoa desenvolver esse transtorno após assistir um filme desses, ela pode não ser capaz de criar uma linha entre a realidade e a ficção. As pessoas que querem ver e que gostam de filmes de terror, elas devem estar mentalmente estáveis, porque caso contrário, elas poderão começar inclusive a sofrer de depressão. Alguns podem argumentar então que a problemática está na pessoa e não no filme. A grande questão, irmãos, é que essas sintomáticas, pelos relatos médicos que a gente tem acesso ao pesquisar o assunto, são problemáticas que são identificadas apenas o processo em que a pessoa assiste o filme. A pessoa não vem antes de assistir o filme já trazendo uma bagagem de conhecimento no que diz respeito a isso. Então, é a experiência de assistir o filme que desencadeia esses sintomas e que faz com que a partir dali a pessoa passe a descobrir que ela possuía esse tipo de inclinação. A Bíblia, meus irmãos, ela é muito clara ao dizer que os olhos são as janelas da alma. Ou seja, eles são a porta de entrada para controlar a nossa mente. As escrituras elas ensinam que os olhos são a candeia do corpo, como a gente vê lá em Mateus 6, de 22 a 23. E que se os olhos forem maus, o corpo vai ser tenebroso. Agora, se forem bons, o corpo terá luz. Essa verdade, ela descreve muito mais do que um fato físico. Ela se refere ao que os olhos deixam entrar na mente. Não há como assistir a um filme e não se identificar com ele, perceber-se de repente num personagem ou até mesmo não se ver no enredo do filme. Os filmes eles sempre fascinaram o homem nas mais diversas épocas. Parece que isso está muito ligado à capacidade que eles têm de mobilizar nas pessoas os sentimentos de identificação, desejos e até mesmo de recusas daquilo que as pessoas não querem fazer. Não há como assistir a um filme e não se identificar, ver-se, perceber-se num personagem, num enredo, como eu falei há pouco. Não existe essa tal neutralidade quando se assistem a determinadas cenas. Elas sempre mobilizam conteúdos inconscientes nas pessoas que estão assistindo. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso, mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. De certo, todos nós já ouvimos dizer que um olhar, às vezes, fala mais do que 1000 palavras e que um olhar pode se expressar, às vezes, sentimentos que com os lábios faltariam palavras para expressá-los. Com os olhos, irmãos, se transmitem ou se recebem informações, sejam elas boas, sejam elas más. Nós somos completamente responsáveis pelos nossos olhos. E que informação eles recebem ou transmitem? Ou o que eles andam vendo? O que eu tenho colocado diante dos meus olhos? Nós vemos, no texto que eu acabo de citar, que
todo um corpo ele pode ser completamente comprometido e contaminado apenas pelos olhos. Se eles forem bons, haverá luz, haverá brilho, haverá bênção. Mas se eles forem maus, o corpo todo fica tenebroso e fica impuro também. Como cristãos, nós estamos inseridos num sistema que é completamente envolvido pelo pecado. Parece que nós vivemos dias como os dias de Sodoma e Gomorra. O diabo ele trabalha e ele investe pesado na poluição visual nesse século XXI. Então, quais são os cuidados que nós cristãos precisamos ter? O que nós temos que colocar diante dos nossos olhos? O que ler, o que assistir e como fugir dessas armadilhas? Meus amados, Filipenses 2,15 está escrito: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Você, meu querido irmão que me ouve, é livre para ver o que você quiser. Mas o apóstolo Paulo escreveu uma advertência, inclusive já foi citado hoje aqui no grupo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Por sermos livres, nós temos que usar a nossa liberdade para a glória de Deus. Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, todavia, esta liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Lembre-se de que os olhos são a candeia do corpo. O salmista Davi, ele nos adverte a não colocar nada de mal diante dos nossos olhos. Está lá em Salmos 101, verso 3. Numa certa ocasião, alguém chegou a me perguntar: o crente pode assistir filmes de terror? Porque eu particularmente não vejo nenhum problema nisso. Antes da resposta, eu fiz uma observação. Seria lícito? Você seria edificado assistindo isso? O que você vai aprender com esse gênero de filme? O Espírito Santo de Deus não ficará triste com tal atitude, uma vez que a Bíblia nos adverte a não o entristecermos? Efésios 4,30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Meu amado irmão que me escuta nesse momento, o que os seus olhos andam assistindo? Todos nós temos total domínio sobre os nossos olhos. E é certo que ninguém evita o imprevisível, o inesperado, o constrangedor, que é o chamado primeiro olhar. Mas nós temos controle sobre o segundo, sobre o terceiro, sobre o quarto e todos os olhares subsequentes. Nós somos responsáveis por aquilo que nós assistimos, por esses filmes que têm nos olhos apenas o portal de entrada para que possam gerar uma série de influências no nosso interior, quer queiramos ou não queiramos admitir. A Bíblia, irmãos, ela nos adverte a sermos puros, tanto no corpo como na alma, ou no espírito. É muito bom a gente lembrar que foi uma olhada prolongada e maliciosa, através de uma olhada prolongada e maliciosa, que o rei Davi arrumou um grande problema para a vida dele. Colheu frutos terríveis pela ação de um olhar tenebroso, o qual, subindo para a mente, descendo para o coração, gerou o pecado e gerou uma morte. 2 Samuel 11:2 está escrito: aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era uma mulher muito formosa à vista. Este olhar de Davi contaminou totalmente a sua mente e o fez pecar. Após ter colhido os frutos daquilo que parecia ser uma atitude inofensiva, um simples olhar, o salmista ele escreve esse salmo maravilhoso: não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. Salmo 101, verso 3. Então, amados, que Deus ele nos conceda a sabedoria vinda do alto. Sabedoria para nós percebermos que a nossa arrogância, que muitas vezes nós chamamos de maturidade, ela não pode anular e nem pode nos blindar contra o poder das trevas. Nós precisamos de sabedoria humilde, igual aquela sabedoria de José, que soube perceber que heroísmo às vezes envolve fuga. Filmes de terror e violência
Isso não é questão de maturidade e nem de estrutura, irmãos. Isso é questão de priorizar o que de fato nos edifica. E eu repito, questão de sabedoria para nós percebermos as armadilhas do diabo e vigiarmos naquilo que nós vemos diariamente. Porque se todos nós estamos cientes de que até mesmo filmes de desenhos animados estão impregnados de ocultismo e de toda sorte de armadilha diabólica para contaminar nossas famílias, imaginem o que dizer de filmes que mostram cenas de assassinatos, que mostram demônios, filmes que oprimem, filmes esses que são considerados por alguns apenas como obra de ficção, mas que na realidade são predominantemente, inclusive, baseados em fatos reais e que fazem com que você, ao assisti-los, sinta prazer numa situação que já foi vivenciada e agonizada por alguém em algum momento. Então isso é, no mínimo, os irmãos me perdoem pela força da expressão, uma sintomática até de psicopatia. Porque é impossível que alguém que tenha plenitude saudável na sua alma possa sentir prazer ao assistir uma cena que representa sofrimento, agonia, dor ou até morte no que diz respeito a uma outra pessoa. Isso é algo muito perigoso, isso é algo que certamente traz repercussões. E a prova disso é a tentativa que se pretenda fazer, após se assistir um filme desse, de orar ou de fazer uma leitura da palavra de Deus. Isso, em geral, tem trazido grande opressão e tem trazido testemunhos terríveis, dos quais muitos deles nós temos tomado conhecimento. Povo de Deus, fuja de tal coisa, porque isso é uma porta para a presença do inimigo dentro da sua casa. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe, em nome de Cristo Jesus.